choro. Pelo contrário, né? As nossas cinzas, né, que estão sobre as nossas cabeças serão trocadas por uma coroa. Uau! Nossas vestes de luto serão trocadas por uma roupa de festa. O nosso choro será trocado por um cântico de louvor. Glória a Deus. Ai, nós ansiamos por esse dia. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém. Gente, deixa eu só colocar aqui, eu tinha esquecido de colocar aqui na aula de hoje. Amém, amém, amém. A música que a gente ouviu agora, gente, é Tamires Garcia, Até que Ele Venha e Chova Justiça. Amém, glória a Deus, amém, amém, amém. Uau, é a paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, para Maria Oliveira, para Ana Cláudia, para Tatiane, para Cláudia, para Dona Maria de Lourdes, para Jéssica, para Duda, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai ouvir depois pelo áudio, amém, amém, amém. A gente está entrando numa nova etapa hoje, né? A gente vai conhecer o profeta Amós. Caramba, vamos falar sobre esse profeta. Vamos entender qual o contexto histórico do livro de Amós, né? Hoje a gente vai começar o livro de Amós e a gente vai seguir agora o livro de Amós até terminar ele, tá, gente? Então, todo dia agora a gente vai estudar o livro de Amós. E vamos entender, né, qual era o contexto histórico de Israel e de Judá para Amós vir com aquela profecia que ele veio no livro dele, né? Então a gente vai entender isso hoje. Vamos entender isso. Vamos falar sobre as profecias, porque as profecias que Amós fala, né, que Deus fala por meio de Amós aqui, se cumprem, né? Então a gente vai falar sobre isso, sobre o cumprimento dessas profecias. Uau, extraordinário, caramba, né? Então a gente vai falar sobre isso. Antes de começar o livro de Amós, a gente vai ter que avançar um pouquinho mais ali na história do Reino Sul, tá? Então a gente vai ter que falar um pouquinho mais ali sobre Azarias, sobre Uzias, né? Uzias e Azarias é a mesma pessoa. Então a gente vai ter que falar sobre esse rei mais um pouquinho, porque ele vai pecar. E é nesse contexto histórico onde ele já pecou, que ele cai num orgulho, é que vem essa mensagem, tá? Porque a mensagem do profeta Amós é principalmente para Israel, mas ela também fala sobre outros reinos, inclusive sobre o reino de Judá. Então a gente também vai ouvir hoje sobre o reino de Judá também, o profeta Amós vai falar, tá? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente vai lembrar onde que a gente parou no momento da história, aqui no momento histórico, para a gente dar continuidade na história de Azarias, na história de Uzias e ver onde foi que ele pecou, o que ele pecou, qual foi a questão dele, né? E então a gente entra no livro do profeta Amós, tá? Então, amém, glória a Deus. Estou bem entusiasmada aí pra gente começar esse novo livro, glória a Deus, amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Obrigada por nos pôr de pé, Pai. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará por nós, Pai. Nada é porque nós merecemos, pois não merecemos nada, mas a tua graça, meu Deus, nos alcança. Obrigada por isso. Obrigada por não nos retribuir segundo aquilo que merecemos. Obrigada por não nos retribuir segundo os nossos pecados, Pai. Obrigada. E, meu Deus, nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor perdoe, Pai, as nossas transgressões, os nossos pecados, porque a tua palavra diz que o Senhor reconhece a si mesmo como um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O Senhor mesmo disse que o Senhor perdoa aquele que verdadeiramente se arrepende e te busca. E nós, meu Deus, estamos aqui para buscar a tua face, contemplar a tua face, buscar a tua presença, Pai, amém. Meu Deus, nós pedimos perdão pelos nossos erros, nossas fraquezas, nossos pecados, porque nós pecamos, Pai. A tua palavra diz que o pensar já é pecado, Senhor. Jesus disse isso. E, meu Deus, nós reconhecemos a nossa condição, Pai. A tua palavra diz que o Senhor nos perdoa porque sabe do que nós somos feitos. Nós somos feitos do pó. E é por isso que o Senhor nos perdoa. Meu Deus, perdoa, Pai. Perdoa os pensamentos que nós tivemos e não deveríamos ter tido. Os pensamentos que nós tivemos e te envergonhamos por meio deles. Perdoa, Pai, os sentimentos que nós tivemos e te envergonhamos através deles. Perdoa, Pai, os nossos desejos, Senhor, quando nós desejamos algo e envergonhamos o teu nome através do nosso desejo, ainda que não venhamos a ceder a ele, Pai, mas nos perdoa, Pai, por termos sentido isso.
Pai, perdoa essa natureza ruim que há dentro de nós. Perdoa-nos, Pai, e nos ajuda, Senhor. Meu Deus, porque bem nenhum há dentro de nós, Pai. Assim como Paulo reconhecia, nós também reconhecemos. Bem nenhum há dentro de nós. Todo bem que há vem de Ti, Senhor. Então nos ensina acerca da Tua bondade. Nos encha, meu Deus, com a Tua benignidade, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina, meu Deus, o Teu caráter, para que venhamos a andar, meu Deus, na Tua face, que venhamos a andar na Tua presença, que venhamos a Te buscar cada vez mais, Pai, amém. Meu Deus, ilumina o nosso caminho, meu Deus, porque nós queremos andar diante da Tua luz, nós queremos seguir, Pai, a Tua luz. Nós não queremos ter parte nenhuma com Satanás e com as trevas, Pai. Nós queremos ter parte apenas contigo. A aliança que nós fazemos, Pai, é contigo, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor venha e nos preencha, nos limpa, Pai, nos limpa da nossa imundície, nos lava, nos purifica, nos santifica, Senhor, nos transforma, Pai, nos dê um novo coração, nos dê uma nova mente, Pai, que venhamos a andar na Tua presença, na Tua face, que venhamos a andar em obediência, Senhor, porque a Tua palavra diz que é na obediência que nós somos aperfeiçoados, Pai, amém, meu Deus, amém, que venhamos a ter essa compreensão, que quanto mais obedientes somos, mais aperfeiçoados somos por Ti, Senhor, amém, meu Deus, amém, nos ensina a obediência, assim como Davi um dia disse, nos ensina a obediência, Pai, amém, meu Deus, nós temos prazer em Ti, ó Senhor, nós temos prazer na Tua servidão, não cometemos os mesmos erros de Israel, Pai, os mesmos erros de Judá, pois o Senhor teve que ensinar a eles que a servidão do mundo é mais severa do que a Tua. Mas nós temos prazer na Tua servidão, nós temos prazer em Te servir, Pai. Então nos ajuda, Senhor, nos ensina a sermos agradáveis a Ti, Senhor. Amém, meu Deus. Que venhamos, meu Deus, a ganhar, meu Deus, a Tua bondade, que venhamos a ganhar, meu Deus, de Ti, a Tua afeição, assim como Davi ganhou, Pai, que o Senhor sempre lembrava desse homem, e tudo se referia a ele era um modelo para o Senhor usar em referência a outras pessoas, a outros povos, que assim sejamos nós, Pai, nos ensina, nos ajuda, Pai, para que venhamos a Te agradar, que venhamos a ser agradáveis a Ti, que venhamos a ser a melhor oferta que nós podemos entregar, Senhor, porque a Tua palavra diz isso, o melhor sacrifício que hoje nós podemos oferecer, a melhor oferta que hoje nós podemos dar a Ti, somos nós mesmos, é a nossa carne ainda em vida, Pai, e amém, meu Deus, nós somos o sacrifício vivo, e nós nos oferecemos a Ti, Deus, amém. Vem, meu Deus, e nos unja com o Teu poder, Pai. Nos levanta para o Teu propósito, Senhor. Nos capacita, Senhor. Amém. Nos usa para o Teu reino de forma poderosa, de forma extraordinária, Senhor. Amém. Oh, meu Deus, em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor dê ordem aos Seus anjos para que eles nos protejam de todo o mal. Meu Deus, que nenhuma seta do maligno nos ataque, nos atinja, nos alcance. Que não venhamos a cair nas mentiras de Satanás, que não venhamos a cair nas armadilhas de Satanás, mas que venhamos a ter discernimento, meu Deus, nos dê discernimento de espírito, para que venhamos a ouvir somente a Tua voz, para que venhamos a andar em obediência, Senhor, amém. Meu Deus, nos ensina, Pai, nos ensina a Tua verdade, nos ensina os Teus caminhos, Senhor, porque se nós conhecemos verdadeiramente quem Tu és, se nós conhecemos a Tua verdade de uma forma completa, nós não nos desviaremos dela, nós não seguiremos nem a direita e nem a esquerda, mas andaremos em obediência a Ti, Pai, porque tudo que nós buscamos é a Tua face, tudo que nós queremos é a Tua presença, Senhor, amém. Meu Deus, a Tua palavra diz que o justo santifica a Tua casa, e nós somos feitos justiça de Deus através de Cristo, Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, santifica a nossa casa, Senhor. Oh, meu Deus, tira daqui das nossas casas tudo que não vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tira daqui tudo que não vem de Ti, Pai. Porque nosso pacto é somente contigo. Não há pacto entre a luz e as trevas. O nosso pacto é contigo, Pai. Então, meu Deus, santifica a nossa casa. Tira daqui, meu Deus, tudo que não pertence a Ti. Que os Seus anjos estejam aqui na nossa casa, Pai. Somente eles, Senhor. Nos protegendo a nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Meu Deus, que assim como Abraão
que nós também, meu Deus, venhamos a abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Porque a Bíblia diz que Ló era abençoado porque estava com Abraão. Simplesmente por andar com Abraão, Ló era abençoado. E que assim sejamos nós, Pai, em nome de Jesus. Que aqueles que estiverem conosco, que aqueles que estiverem ao nosso lado, que eles sejam abençoados por causa da nossa bênção, Pai. Assim como foi Abraão. Amém, Deus, amém. Meu Senhor, em o nome de Jesus, Pai, nos abençoa, Senhor. A Tua palavra diz que em Cristo nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão, das promessas feitas a Abraão. Então, meu Deus, em o nome de Jesus, que essa palavra se cumpra sobre nós. Que venhamos a receber as bênçãos de Abraão, que venhamos a receber o cumprimento das promessas um dia feitas a Abraão, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém, 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 amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos ouça, Senhor, ouça o nosso clamor, ouça as nossas orações, Pai. Que o Senhor, meu Deus, atente os seus ouvidos aos nossos pedidos. A Tua palavra diz que o Senhor não é só um Deus, mas o Senhor também é um Pai. E o Senhor não é qualquer Pai, mas o Senhor é um Pai que quer ter intimidade com o seu filho, ao ponto de ser chamado de paizinho, de mimá-lo, de dar a ele o que ele deseja. A Tua palavra diz que o Senhor é um Pai que, se o seu filho pedir pão, o Senhor dará o melhor pão para ele. O Senhor não dará pedra. O Senhor não engana, meu Deus, quem é teu. Então, meu Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor ouça as nossas orações neste momento e conceda os desejos da nossa alma, realize os nossos sonhos, os nossos pedidos, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor não é um gênio da lâmpada, Deus. Não estamos aqui pelo que o Senhor pode dar, pelo que o Senhor pode fazer, mas nós sabemos que Tu podes. Amém, Deus. Amém. Que o Senhor, meu Deus, ouça aquelas orações que fizemos, meu Deus. Somente o Senhor e nós ali escondidos no quarto, num canto, meu Deus. Orações que às vezes fazíamos em silêncio para ninguém ouvir. Orações que às vezes não tinham nem palavras, eram só lágrimas e sussurros, gemidos. Oh, meu Deus, que essas orações sejam atendidas também, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor nos conhece antes mesmo de nós nascermos. A Tua palavra diz que o Senhor sabe aquilo que nós vamos dizer antes mesmo de nós abrirmos a boca. A Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. A Tua palavra diz que o Senhor é capaz de desvendar até mesmo os nossos gemidos. A Tua palavra diz que uma lágrima para Ti é uma frase que o Senhor sabe decifrar. Então, meu Deus, sonda os nossos corações, Pai, e realiza os desejos da nossa alma. Amém, Deus. Amém, Senhor. Meu Deus, nós descansamos debaixo das Tuas asas. Nós esperamos em Ti, porque aquele que espera em Ti não é frustrado. Oh, Deus, nós entregamos a Ti todas as nossas angústias, todas as nossas aflições. Oh, meu Deus, todas as nossas preocupações nós colocamos em Tuas mãos agora, porque nós sabemos que aquele que espera em Ti não é frustrado. Amém. Oh, meu Deus, nós descansamos debaixo das Tuas asas, na Sua sombra onipotente. Encontramos refrigério, descanso e repouso. E obrigada por isso, Pai. Obrigada por nos conceder esse Espírito Santo maravilhoso, que nos traz consolo quando nada mais nos consola. Há uma dor inconsolável diante deste mundo, só o Teu Espírito nos consola. Da dor de uma perda, da dor de um estupro, de um roubo, de uma morte, da dor de qualquer coisa, Pai. Só o Teu Espírito Santo nos consola dessa dor. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Obrigada, Senhor, por ter deixado aqui conosco o Seu Consolador, o nosso Consolador, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse Espírito Santo maravilhoso que nos traz paz. Quando tudo está desmoronando ao nosso redor, quando tudo está dando errado, esse Espírito Santo maravilhoso nos dá paz que excede todo entendimento humano. E glória a Deus por isso. Amém, Senhor. Obrigada por esse Espírito Santo que nos traz alegria quando tudo vai mal. Ainda assim, Ele nos traz alegria, porque nós somos daqueles que não vivem do presente, mas vivem da esperança do futuro.
Nós somos daqueles que não vivem pelo que vê, mas vivem pelo que creem. Amém, Deus. Obrigada, Senhor. Exaltado seja o seu nome para todo sempre, Senhor. Amém, amém e amém. Oh, meu Deus, que o Senhor continue, Pai, em o nome de Jesus, nos dando o alimento de cada dia, nos dando tudo aquilo que é necessário. Que o Senhor nos dê a provisão de cada dia, Senhor, como o Senhor já tem feito. E obrigada por isso. Amém. Que a sua vontade seja feita em nossas vidas, Pai. Que a sua vontade se cumpra, assim como já é cumprida nos céus. Que ela seja feita em nossas vidas, porque nós temos prazer nos teus desígnios. Nós temos prazer nos teus planos. Nós temos prazer na tua vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Obrigada, Senhor, pelo amor que nos alcançou quando nada merecíamos. E ainda continuamos sem merecer, Pai. Mas ainda assim, Pai, o Senhor nos amou. Obrigada por nos fazer entender que nós nunca fomos rejeitados. Sempre houve alguém que nos amou. Ainda que o mundo nos rejeite, ainda que os nossos familiares nos rejeitem, ainda que a pessoa que nós mais amamos nos rejeite neste mundo, há um que nunca nos rejeitou e nos amou tanto, 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 ao ponto de ter dado o seu único filho para morrer daquela forma dolorosa, como homem, por nós. E o ressuscitou em glória. Aleluia, Pai. Obrigada, Jesus Cristo, pelo teu sacrifício por nós. Obrigada, Senhor, pelas tuas chagas. Obrigada pelo quanto o Senhor sofreu naquela cruz por nós. Nós não somos dignos do teu sofrimento, mas ainda assim, o Senhor nos amou e se entregou por nós daquela forma dolorosa. E nós temos que ter isso em mente, essa consciência de quanto sofrimento o Senhor teve por nós, para que venhamos a andar em retidão nessa terra, que não venhamos a envergonhar o teu nome, porque quando nós somos batizados em ti, é para a honra do teu nome, mas se estamos andando novamente no pecado, é para vergonha. É como se nós estivéssemos novamente aqui te chicoteando, Jesus. Que venhamos a ter consciência disso, para tomarmos vergonha e andarmos corretamente, Pai. Que venhamos a dar testemunho acerca do teu nome. Que venhamos, meu Deus, a honrar o teu nome nessa terra. Que venhamos a entender que às vezes nós vamos ser a única Bíblia que as pessoas lerão. E é preciso dar testemunho a teu respeito, Pai. Através de nós, as pessoas conhecerão quem tu és. Que venhamos a ter a consciência disso, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus, amém. A paz, Adriano, amém. A paz do Senhor Jesus. A paz, Maria Oliveira, Ana Cláudia, Tatiane, Cláudia, Duda, Jéssica, Eliane, Dona Maria de Lourdes, Priscila. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, gente. Fiquei até emocionada agora com a oração. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lembrar em qual momento da história a gente tá, gente? Pra gente entrar aí no livro de Amós. Uau! Vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história, porque agora a gente vai falar sobre o pecado de Azarias, tá? Porque o livro de Amós, ele entra no contexto do pecado de Azarias. Então, vamos lembrar um pouquinho aqui onde a gente está na história. A gente lembra que lá no Reino Norte, lá nas 10 tribos, lá no reino de Israel, lá nas 10 tribos, está reinando Jeroboão II, tá? Então a gente lembra que Jeroboão II começou a reinar lá no Reino Norte, no 15º ano do reinado de Amazias. Lembra? Amazias, o filho de Joás, aquele menino de 7 anos que virou rei, né? Descendente de Davi, que ainda estava vivo, né? Então Amazias, o filho dele, de Joás. Então a gente lembra que lá em cima estava reinando Jeroboão II, o descendente de Jeú, né? O penúltimo antes do cumprimento da profecia de Deus, né? O filho dele vai viver o cumprimento da profecia de Deus, onde Deus fala que tiraria o trono da descendência de Jeú. Então a gente já está chegando nesse momento da história lá no Reino Norte, né? Então lá no Reino Norte está Jeroboão II, descendente de Jeú, né? A gente lembra que é Jeú,
Jeoacás, Jeoás e Jeroboão, né? Então ele é tataraneto, né? Bisneto, ele é bisneto. Ele é bisneto de Jeú, né? Jeú, filho, neto, bisneto. Ele é bisneto. No tataraneto dele é que vai acontecer a profecia ali. Então a gente lembra que Jeroboão II é o bisneto de Jeú. Tá? Então a gente está nesse momento da história lá no Reino Norte. A gente lembra que Jeroboão virou rei no 15º ano de Amazias, né? Então Amazias, a gente lembra que Jeoás lá do Reino Norte, pai de Jeroboão II, morreu. Amazias continuou vivo ainda 15 anos, né? Durante o reinado ali de Jeroboão. Então ele morreu. Então quem foi que entrou no reinado ali no Reino Sul? A gente lembra Uzias. Uzias foi um dos maiores reis que o Reino Sul teve depois de Davi. Ele é um rei que é muito importante pra gente no contexto histórico, tá? Ele, mais pra frente, a gente vai ver um outro rei chamado Josias, né? Então, Uzias é um rei muito importante na história do Reino Sul. Depois de Davi, né, ele é um dos reis mais importantes. Ele, Josias, eles são um dos reis mais importantes, tá? O restante não tanto, mas Uzias sim, onde a gente está agora na história. Então, Uzias virou rei, né? Uzias, filho de Amazias, filho de Joás, né? Então, Uzias, o neto de Joás, virou rei lá no Reino Sul. E a gente lembra que ele virou rei no 15º ano do reinado de Jeroboão II, tá? Então, Jeroboão II estava reinando ainda lá no Reino Norte. E quem virou rei lá no Reino Sul? Uzias, no 15º ano. E a gente lembra que Uzias foi um bom rei, enquanto Zacarias era vivo. Zacarias aconselhava Uzias. E Zacarias era um homem de Deus. Zacarias, ele era um homem que tinha a visão de Deus. Então, o que ele falava era o que Deus queria. Então, ele tinha essa visão do que Deus quer, né? E enquanto ele era vivo, eu ia falar Jeroboão, e Uzias obedecia o conselho dele, seguia o conselho dele, né? Tudo ia bem, tudo prosperava, tá? E o que acontece? A gente terminou na aula passada vendo que os dois reinos ficaram numa situação boa. Jeroboão II, apesar de ser ruim, porque Jeroboão II era um mau rei, a gente lembra lá no Reino Norte, né? Jeroboão II, apesar de não adorar a Baal, apesar de não erguer altares a Baal, ele continuou cometendo os pecados de Jeroboão I. Aquele pecado de adorar os 2 bezerros de ouro, lá em Betel e lá em Dan. E ele continuava nesse erro e levando todo Israel a pecar também, adorando os 2 bezerros de ouro. E esse era o erro de Jeroboão II. Então a gente lembra que Deus, pela misericórdia dele, pela graça dele, Deus decidiu usar Jeroboão para libertar o povo de Israel. Não é porque o povo de Israel merecia, não é porque Jeroboão II merecia, mas é porque Deus se compadeceu, porque Deus lembrou de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí a Bíblia diz que Deus então foi e usou Jeroboão II para libertar o povo de Israel das mãos da Síria. E a gente lembra que havia uma opressão muito grande por parte da Síria com relação ao Reino Norte, o reino de Israel. A gente lembra até que Eliseu chegou até a falar sobre isso, quando Eliseu encontrou Hazael ali e foi falar para Hazael que Hazael seria rei no lugar do Ben-Hadad que ele matou, né? A gente lembra? A gente lembra que Eliseu chorou. E Hazael falou, mas por que você está chorando? Eliseu falou, porque eu estou vendo o que você vai fazer com Israel. Você vai abrir a barriga das mulheres grávidas, você vai matar criança, idoso, não vai ter idade para você, e você vai torturar de uma forma cruel, o negócio vai ser feio. E ele chorava de ver o que esse homem ia fazer com o reino de Israel. E, gente, foi isso que ele fez. Hazael começou a fazer isso com o reino lá norte, né? O reino lá de Jeroboão II. E ele começou a fazer isso desde lá do tempo de Jeoacás, tá? Jeoacás, o filho de Jeú, tá? Então, desde o tempo do filho de Jeú, o rei Hazael vinha fazendo essa tortura toda com o reino norte. Então, a gente lembra que ele dominou várias terras ali de Israel. A gente lembra que a parte leste, né? A gente falou sobre isso na época de Moisés. Na época ali de Moisés, no deserto, Deus deu para Israel uma terra extra, que não estava dentro da promessa feita a Abraão.
era a terra do leste, né? A terra ali do leste do Rio Jordão. Não estava dentro da promessa inicial feita a Abraão, mas Deus deu, né? Na época de Moisés, que foi a terra dada para meia tribo de Manassés, que foi chamada de Manassés do leste, para a tribo de Gade, né? E para a tribo de Rubens. E a gente lembra que eles perderam essa terra. Essa terra inteira do leste eles perderam para Hazael. O reino norte perdeu toda essa terra para o rei da Síria, né? Então, gente, é muito importante tudo isso que eu estou falando, porque a gente vai falar sobre tudo isso no livro de Amós, tá? Então, a gente lembra que eles perderam toda essa parte do leste ali do Rio de Jordão para a Síria. Só que a Síria era muito cruel mesmo, nesse nível que eu acabei de falar, né? E a gente lembra que na aula passada Deus falou que ainda não tinha interesse de acabar com Israel. Deus ainda não tinha interesse de destruir Israel e acabar com o nome do reino norte ali de vez da terra. Ele não tinha esse interesse ainda. E por isso, ele levantou Jeroboão II para libertar esse povo da mão de Hazael. Então, eles conseguiram ser libertos desse lado do Jordão. A Bíblia não diz que o lado leste foi reconquistado. Eu acredito que não foi. Eu acredito que foi porque fala que de Ramate, né, até ali, perto ali do mar Morto, é que foi retomado. Então, eu acredito que foi realmente dentro do território ali, já do lado oeste, né? Não foi do lado leste. Então, ele foi e retomou essas terras, libertou aquele povo que estava sofrendo muito na mão do rei da Síria. Na época já não era mais Hazael, a gente lembra que era Ben-Hadad, né, o filho de Hazael. E quem foi que libertou esse povo? A gente lembra que Jeroboão II por meio de Deus, né? Deus que libertou esse povo. Mas porque eles mereciam? Não, é porque Deus era bom, tá? Então, gente, a gente lembra que Jeroboão II estava nesse contexto de retomar terras. Então, Jeroboão II começou a crescer como rei. E ele começou a se tornar um rei forte. E ele começou, gente, a acumular riquezas para o reino, tá? É importante isso daí que eu tô falando pra gente entender o livro de Amós, tá? Porque isso tem a ver com o livro de Amós. E ele começou a adquirir riquezas ali para o reino norte. Mas não era porque ele era bom, é porque Deus teve compaixão daquele povo. Tá? Então, a gente vê que o reino norte estava nesse momento de riqueza, de prosperidade, tá? E eles estavam muito prósperos, haviam retomado as terras que eram deles, retomaram o poder ali de Israel, do reino norte, tá? E começaram a crescer, e houve um crescimento financeiro também. E começaram, então, a levantar-se ricos, né? Então, começou a ter uma diferença muito grande ali na sociedade, onde tinham muitos ricos e muitos pobres. Tinham alguns ricos e muitos pobres, né? E o que acontece nesse momento da história do Reino Norte? Eles começaram a oprimir os pobres, tá? Então, lá no Reino Norte, lá no reinado de Jeroboão II, nesse auge aí, nessa coisa toda que eles estavam vivendo, que Deus havia dado por compaixão a Abraão, Isaac e Jacó, não era nem compaixão a eles, era compaixão a Abraão, Isaac e Jacó. Então, eles começaram a viver essa fama toda, essa euforia, né? E começaram a oprimir o próprio povo. O povo que acabou de ser liberto, né? Que eles libertaram ali da mão da Síria, eles mesmos começaram a oprimir, tá? Então, é esse o contexto que está acontecendo lá em Jeroboão II, tá? Pra gente entender o livro de Amós. A gente tá nesse momento da história lá em Jeroboão II. Agora vamos ver em qual momento da história a gente tá lá no Reino Sul, tá? Lá no Reino Sul tá Uzias, né? Uzias foi um rei que ele foi muito abençoado porque ele foi obediente. A Bíblia diz que enquanto ele foi obediente, ele foi abençoado. Quando ele parou de ser obediente, ele foi amaldiçoado. Então, ele era obediente porque ele era abençoado porque ele era obediente. Não é porque ele era bom, não é porque ele era o máximo, né? E o que acontece com Uzias, gente? Uzias, ele começou a conquistar fama. Assim como Jeroboão II, Uzias também começou a conquistar fama. A gente lembra que Amon começou a mandar presentes para ele. Ele conquistou terra da Filístia. Ele começou, a fama dele ia até o Egito, a gente lembra. Uzias ficou muito famoso. E agora a gente vai ver que a fama subiu para a cabeça de Uzias. Uzias, então, começou a se achar muito. Então, a gente vai agora para o segundo livro de Crônicas, tá? Capítulo 26, do versículo 16 até o versículo 21, para a gente ver
qual é o momento agora da história do Reino Sul que a gente vai entrar, para a gente entrar no livro de Amós? Diz assim, no versículo 16, segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Aí então aqui diz que quando Uzias se tornou poderoso nesse nível, de a fama dele chegar até o Egito, dele receber presentes, ele se encheu de orgulho. A gente falou sobre isso na aula passada, né? Tem gente que não sabe lidar bem com os dois extremos, né? Tem gente que sabe lidar bem com o extremo da pobreza e o extremo da riqueza. Tem gente que não sabe. Por exemplo, eu dei até o exemplo de José, né? José, ele soube lidar super bem com o extremo da pobreza, né? Ele era escravo ali, ele feito prisioneiro injustamente, ele sabia lidar super bem com o extremo do ruim na vida dele, né? E ele soube lidar com o extremo do bom na vida dele quando ele foi governador do Egito, né? Então a gente vê que José era um que sabia lidar com extremos. Nem todo mundo sabe. Existem pessoas que não sabem lidar com o extremo do ruim, né? Então, José sabia lidar com o extremo do ruim, o pior que podia acontecer na vida dele, ele sabia lidar com o extremo do ruim, do pior, sem perder a sua fé, permanecendo ali em Deus. E por isso foi que ele teve aquela virada na vida dele, né? E ele soube também agir no extremo do auge da vida dele, né? No auge da vida dele, né? Ficou redundante, no auge da vida dele. Uzias não. Então Uzias ficou cheio de orgulho. Uzias começou a se achar. E diz que o orgulho foi a desgraça dele. Ele é um exemplo claro daquilo. O orgulho antecede a queda. Ele é um exemplo claro disso, gente. É isso que vai acontecer com esse homem. Então diz que ele foi e pecou contra Deus. Porque ele se achava tanto. Ele achou que ele era tão importante. Ele se achou tanto que ele ousou entrar no templo de Deus, onde só os descendentes de Arão podiam entrar. Lembra aquele lugar que nem os descendentes de Moisés não podiam entrar? Nem os filhos de Moisés não entravam? O único que entrava era Moisés, né? A gente lembra que Moisés entrava, mas ele era uma outra coisa ali, né? Moisés é outro nível, né? Ele falava ali com Deus face a face. Mas a gente lembra que nem os filhos de Moisés não entravam. Ninguém podia entrar. Ninguém podia entrar naquele lugar, né? A gente lembra que existia o Santo dos Santos e o Santo Lugar, né? Naquele santo lugar, o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, a gente lembra. Mas no santo lugar, ali onde tinha um candelabro, né? Onde tinha o incensário, onde tinha ali os pães, né? Tudo. Só quem podia entrar ali eram os sacerdotes. Nem levitas não podiam entrar. Os descendentes de Coate não podiam entrar. Nem os levitas, os descendentes de Levi também não podiam entrar. Tinha que ser descendente de Arão. Só os descendentes de Arão podiam entrar ali. E esse homem, descendente de Judá, tem nada a ver com a história de Levi, ele era descendente de Judá, Uzias. Ele se encheu tanto, a tal nível, que ele achou que ele era tão importante, ao ponto de entrar no templo. É o nível daquela pessoa que vai e chega e senta no melhor lugar, né? A Bíblia diz isso, né? No Novo Testamento diz isso. Diz para você não fazer isso. Fala, ao invés de você sentar no melhor lugar, né? Você chegou em algum lugar, tem os lugares da frente, sente lá no fundo. É mais honroso para você ser chamado para ir lá para frente do que você passar a vergonha de estar lá na frente e ser convidado para ir para o fundo. Então não faça isso, não se ache, né? E ele estava se achando. E ele foi e entrou em um lugar que só os sacerdotes podiam entrar. Ele já estava se achando no nível de sacerdote, né? Ele entrou num lugar que só os sacerdotes podiam entrar. E além de entrar naquele lugar, ele foi querer acender incenso. Que só os sacerdotes podiam fazer. Ninguém mais podia acender incenso. Somente os descendentes de Arão podiam acender incenso. Mas ele estava se achando tanto. Ele falou, eu sou importante, né? Deus vai se agradar do meu incenso. Eu sou tão importante. E os sacerdotes vão falar isso, que Deus não vai se agradar, não. Porque esse era o pensamento de Uzias, Deus vai se agradar. Eu sou tão importante que Deus vai gostar do que eu estou fazendo, né? E então diz que quando ele entrou com o incensário lá dentro do templo, e ele ia queimar o incenso no altar,
o sacerdote entrou logo após dele, e junto com o sacerdote Azarias entrou 80 sacerdotes. Uau! Foi o sacerdote Azarias, que devia ser o chefe ali, né? Devia ser o sumo sacerdote, provavelmente, e mais 80. E eles chegaram lá, e diz aqui que eles eram homens valentes, ou seja, está dizendo que eles não tinham medo do rei, não. Não é porque é rei que eu vou falar o que você quer ouvir, não. Eu vou falar o que Deus quer que eu fale. Não é porque você é rei, não. E é nesse sentido que tá falando que eles eram homens valentes. Eles não tinham medo do rei, não. Se é rei, você pode me mandar prender, me matar, mas eu vou falar o que Deus quer que eu fale. Aí no versículo 18 diz que eles resistiram ao rei Uzias. Ou seja, né, Uzias não queria, não estava aceitando o que eles tinham para falar. Mas eles falaram, não, eu não vou falar o que você quer ouvir, eu vou falar o que eu tenho para falar. E eles estavam resistindo ao rei, falando, não, eu vou falar o que eu tenho que falar e acabou. E eles foram e falaram duramente para Uzias. Falaram, Uzias, não compete a você queimar incenso perante Deus. Não cabe a você fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não é digno disso. Gente, imagina o rei, nesse nível de orgulho, ouvir isso, né? Ele fala, você não é digno de fazer isso. Isso só quem pode fazer são os descendentes de Arão. Você não pode. Você é rei, mas não pode. Isso você não pode. Só nós podemos. Imagina o rei ouvindo isso. Aí, além disso, eles ainda falaram, sai agora do santuário, porque você pecou. E isso que você está fazendo não vai ser para a tua honra diante do Senhor, não. Isso que você está fazendo não vai agradar a Deus, não. Ele estava achando que ele ia agradar a Deus fazendo o que ele estava... Gente, ele não estava fazendo por mal. Vocês conseguem entender aqui, né? Ele não estava fazendo na maldade. Ele não estava se achando melhor do que Deus. Ele estava fazendo na intenção de agradar a Deus. Era essa a questão aqui. Ele estava querendo agradar a Deus. Não é que ele não queria agradar a Deus. Ele queria. Só que o que foi que ele pensou? Deus vai se agradar que eu sou o rei. Eu tenho tanta fama e tô vindo aqui para ele acender incenso. Para Deus vai ser o melhor incenso que ele já recebeu na vida. Ele estava se achando muito. E quando os sacerdotes falaram, era o momento dele cair em si. Falou, é verdade, desculpa, eu não sou descendente de Arão. Nossa, eu achei que porque eu era rei podia tudo, né? Não posso tudo, né? Então, desculpa, peraí, né? Deixa eu sair. Mas diz que não, gente. Diz que ele não gostou quando os sacerdotes falaram isso para ele. E os sacerdotes ainda falam para ele, sai daqui agora, porque não vai ser bom não, Deus não vai gostar disso, sai daqui agora, Deus não vai te honrar, vai acontecer uma coisa ruim. Os sacerdotes ainda alertaram, Deus não vai te honrar, sai daqui agora, que o que você está fazendo é errado. E diz que ele ficou indignado quando ouviu isso. Ele estava com incenso na mão para queimar incenso. Ele ficou indignado. Como assim Deus não vai gostar? Eu sou o rei, né? E ali parado. E quando ele começou a se indignar, porque ele era o rei e tinha que acender, na hora surgiu uma lepra bem na testa dele. Uau! Uma desonra total, né? Não era num lugar escondido que ele podia pôr uma roupa e esconder, né? Era na testa. A marca de vergonha, né? Realmente ele foi desonrado. Era o que os sacerdotes estavam falando, né? Não cabe a você, não cabe a você, se põe no seu lugar, né? Ele estava se achando muito, achou que para Deus ia ser importante o que ele estava fazendo. Meu Deus do céu, né? É que nem a gente estudou, quando a gente estudou lá Jó, né? Tem um momento no livro de Jó, que Jó fala, Senhor, quantas vezes que eu ajudei a viúva, quantas vezes que eu ajudei o pobre, quantas vezes que eu ofereci sacrifício, eu entrego o dízimo. Aí ele começou a falar tudo isso, como se Deus dependesse dele, né? Aí a gente lembra que Eliú, né? Eliú foi e falou pra ele assim, Deus não depende de você. Se você fizer, não vai fazer diferença para Deus. A nossa bondade não faz diferença para Deus. Nossa bondade não alcança Deus. E nossa maldade também não, porque ele está muito acima de nós. Como eu posso achar que a minha bondade vai alcançar ele? Como eu posso achar que a minha maldade vai alcançar ele? Não, a minha bondade alcança a mim mesmo. A minha maldade alcança a mim mesmo. Ela vai ser para mim mesmo. A bondade que eu faço é para eu mesma colher. A maldade que eu faço é para eu mesmo colher. Para Deus não faz diferença.
Ele continua sendo Deus. Quem vai ser condenado sou eu. Quem vai ser salva sou eu. Ele vai continuar sendo Deus. E é isso que Eliú fala. O que você está fazendo não é para Deus. Você está fazendo para você, né? E é a mesma coisa que ele. Ele achou, né, que uau, eu tô ao máximo aqui, Deus vai se agradar. E na hora, quando ele se indignou, os sacerdotes tentaram avisar ele. Era o momento dele entender, né? Ele cair em si, aceitar o conselho, né? E ir embora. Ele falou, não, realmente, eu não sou descendente de Arão. Me desculpa, deixa eu ir embora. Mas ele se indignou. Ele falou, o quê? Vocês são mais importantes do que eu? Não, eu sou o rei. E na hora, a lepra veio na testa dele. Aí diz que quando a lepra veio na testa dele, quando o sumo sacerdote viu Azarias, ele começou a tirar ele do templo, porque ele era imundo. Lembra? Ele tinha uma impureza. A lepra tornava a pessoa impura. A pessoa não podia nem chegar perto do templo. Nem perto do templo. Porque a pessoa não era digna. Caramba. E esse homem estava com a marca na testa. E ele começou então, Azarias, quando viu que estava a lepra na testa dele, ele começou a pôr o rei para fora do templo. E então diz que o rei saiu, porque o rei percebeu que ele foi ferido. Quando o rei percebeu que ele estava com lepra mesmo, até ele foi embora rápido do templo. Então aqui diz no versículo 21, para a gente pular para o livro de Amós, diz assim, assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Primeira coisa, Uzias, ele reinou por 52 anos, gente. Ele vai continuar sendo rei com lepra, tá? Mas quem é que vai ficar à frente resolvendo os negócios? Jotão. Mas Jotão é rei? Não. Quem é o rei? É Uzias, tá? Então, dentro desses 52 anos aí do reinado dele, é que ele ficou com lepra. E ele vai continuar separado, nessa casa separado, e ele continua sendo considerado o rei, gente. A gente vai ver que vai passar bastante tempo, vão ter vários outros reis ali no outro reino, no reino norte, né? Ele já com a lepra dele ali, né? E ele continua sendo considerado rei. Então, ele continua reinando, né? Jotão apenas resolve as coisas administrativas ali. Mas quem é o rei? Uzias, com a lepra dele. Só que ninguém mais o vê. Ele fica escondido, entendeu? Ninguém mais vê ele. Quem vai resolver os negócios administrativos, se mostrar diante do povo, essas coisas, é Jotão. Mas ele continua reinando escondido, né? Ninguém mais vê ele. Que triste, né? O homem queria tanto... Ele queria honrar a Deus, né? Ele se achou tanto achando que ia fazer alguma coisa para Deus e foi desonrado, né? Não ouviu. Então aqui, né? Eu já expliquei essa parte. O que mais que eu tenho que falar antes da gente ir pro próximo? Não, só isso mesmo, gente. Só isso mesmo. Porque a gente entra nesse momento da história agora, tá? Para entrar no livro de Amós agora, pra gente entender o livro de Amós, tá? Jeroboão II, então, ele tá reinando lá no norte. Jeroboão II tá num momento próspero do reino norte. Mas não é porque ele é bom. Não é porque ele é um rei que Deus se agrada. Não. É porque Deus teve compaixão de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus permitiu que Jeroboão retomasse algumas terras, permitiu que Israel prosperasse, e então eles começaram a se achar, né? Então eles começaram a se achar e eles não souberam lidar com a prosperidade. Então quando a prosperidade chegou, ao invés deles ajudarem os pobres, eles se ajudarem, né? Eles começaram a oprimir os pobres, tá? E Deus não vai gostar disso. E é isso que está acontecendo lá no Reino Norte. Lá no Reino Sul, aconteceu a lepra de Uzias. A gente vê que Uzias morre com lepra. Deus podia ter curado Uzias. A gente lembra que Miriam, né, irmã de Moisés, ela pegou lepra quando ela desobedeceu a Deus. E depois ela sumiu, a lepra sumiu, ela se arrependeu, né? É claro que Moisés orou, mas ela se arrependeu, porque não é só porque Moisés orou, ela também teve um arrependimento da parte dela, né? E a lepra saiu dela. A lepra podia ter saído de Uzias, mas a gente vê que ele não se arrependeu. Ele não buscou a Deus verdadeiramente. Se não tinha saído dele a lepra, né? Como que esse homem ainda morreu com a lepra? Ele não buscou a Deus. Ele deve ter continuado com o orgulho dele, ele não quis se humilhar, né?
de alguma forma ele não reconheceu, tá? Tanto que a gente vai ver que nessa mensagem do livro aqui de Amós, vai vir uma mensagem contra Judá também. Não vai vir uma mensagem só contra Israel, vai vir também uma mensagem contra Judá. Então agora a gente vai para o livro de Amós, tá? Então agora a gente vai começar a ler o livro de Amós até terminar o livro de Amós, tá, gente? Então hoje a gente vai ler o capítulo 1 ali do livro de Amós. Diz assim no versículo 1, tá? Livro de Amós, capítulo 1, versículo 1. Livro de Amós, tá bem longe de onde a gente tá aí no livro, né? Tá ali nos livros proféticos. É o livro de Amós, né? É o considerado profeta pequeno, né? Livro de Amós, versículo 1. Não é porque ele é pequeno de importância, é porque o livro dele é pequeno. A gente acha que é um profeta sem importância, né? Não. Aí no versículo 1 diz assim, né? Esta é a mensagem a respeito do povo de Israel, que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Onde fica essa cidade de Tecoa? Em Judá. Uau! Então aqui, ó, a gente lembra que tem um outro profeta aí também nesse tempo, Jonas, que a gente já até falou sobre ele. Jonas é da onde? Jonas é lá do Reino Norte, tá? Eu não lembro o nome da terra dele, mas ele é lá do Reino Norte. Gat-Hefer, é alguma coisa assim. Ele é lá do Reino Norte. A terra de Jonas é perto de Zebulon. Então é lá no Reino Norte. Ele é um profeta levantado lá do próprio Reino Norte. Esse daqui, o Amós, ele é um profeta do Reino Sul. Ele mora no Reino Sul. Só que ele foi levantado para profetizar no Reino Norte. Parece que o povo do Reino Norte não ouvia seus profetas, né? Então a pessoa foi levantada, Jonas foi levantada no Reino Norte. Ele deve ter falado no Reino Norte. Ninguém deu bola para Jonas, né? Então um profeta lá do Reino Sul, lá da terra de Judá, foi levantado para profetizar sobre a terra do Reino Norte, tá? Sobre a terra do outro reino. É isso que está acontecendo, tá? Então Amós, ele é profeta do reino de Uzias. Ele é profeta do reino de Davi. E ele vai profetizar sobre o reino norte. Ele vai profetizar sobre o reino de Jeroboão, que é a casa de Jeú, tá? Então ele vai profetizar sobre outro reino. Então aqui diz que ele é de Tecoa, né? Tecoa, cidade de Judá. Gente, essa Tecoa, cidade de Judá, era uma cidade sem importância. Imagina, nessa época a gente vai ver que a cidade de Judá também se achava, o povo de Judá estava se achando já, começou a se achar. E eis que surge um profeta de uma cidade que ninguém dá importância. Como que Deus vai levantar alguém dessa dentro de um contexto que a gente acabou de ver, que o rei se achava que Deus ia gostar do incenso porque ele era rei, né? Eis que Deus levanta um homem de uma cidade que não tem fama nenhuma, uma cidadezinha lá de Judá. Além disso, além de ser uma cidade insignificante em Judá, o cara era pastor de ovelhas. Gente, pastor de ovelhas era rejeitado. Vocês lembram lá de Davi, né? Davi, tá lá com as ovelhas, meu filho, né? Gente, ninguém dava bola. É pastor de ovelhas. É pastor de ovelhas. Não é profeta não, isso daí é um pastor de ovelhas. Ninguém dava importância. E Deus levanta esse homem, um pastor de ovelhas, bem para ensinar a Judá mesmo, né? Ensinar sobre o orgulho, né? Para parar de ter tanto orgulho assim, né? Um rei que acabou de tentar queimar incenso. Aí levanta um cara que é pastor de ovelhas numa cidadezinha que ninguém dá bola, em Judá. Eis que ele é levantado. E aqui diz que isso aconteceu 2 anos antes do terremoto. Isso aconteceu quando Uzias ainda era rei e Jeroboão era rei. Então, quando foi que aconteceu esse terremoto? Não sei. Eu sei que foi durante o reinado de Uzias e durante o reinado de Jeroboão que aconteceu o terremoto. Esse terremoto, a gente vê sobre ele no livro de Zacarias. Eu até anotei aqui, ó, no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 5, fala sobre esse terremoto aqui que houve, tá? Então diz realmente que foi um terremoto, gente, que o povo tremeu, que o povo morria de medo, né? E era um terremoto que veio antecipando o julgamento de Deus. E era um terremoto que quando o povo ouviu, o povo ficou com muito medo. Quando o povo ouviu, não, quando o povo viu, né, aquela tremedeira toda, eles ficaram com muito medo. E no livro de Zacarias fala sobre isso, né, que o povo teve muito medo mesmo. E imagina, esse terremoto ficou bem
famoso, né? Ficou bem marcado. Porque mais pra frente, bem pra frente, no tempo de Zacarias, ainda se é falado sobre esse terremoto aqui, né? Então você vê que foi uma coisa extraordinária. E esse terremoto provavelmente veio para anunciar a justiça de Deus, que Amós já estava falando aqui que ia acontecer, tá? Então aqui diz que ele, né, aqui ó, isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão era filho de Jeroboão era rei de Israel, filho de Joás, né? Então agora no versículo 2 diz assim, o profeta chegando falando o seguinte, e disse Amós, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os pastores lamentarão e se secará o cume do Carmelo. Ele está falando isso para Israel. A gente lembra que aqui a mensagem de Amós é para o reino norte. Ele saiu do reino sul, lá de Judá, e foi lá para Samaria, foi lá para o reino norte, para profetizar para o povo do reino norte. Lembra que Deus havia dito que usou Jeroboão II para libertar o povo, porque ainda não pensava em destruir esse povo? Agora Amós vai falar que Deus está pensando em destruir. Caramba, Deus mudou de ideia agora. Deus falou, não dá. Esse nível de pecado desse povo não dá para eu deixar abatido. Requer um castigo. E Deus vai começar a falar isso, gente. Porque eles estão achando que não tem castigo nenhum. E Deus falou, não, agora tem. Agora ele já mudou de ideia, né? A gente lembra que antes, não mudar de ideia, que a gente sabe que Deus não muda de ideia, né? Mas antes, Deus não pensava em destruir a Israel. Por quê? Eu já falei sobre isso, né? Não é que Deus muda de ideia porque agora ele quer destruir Israel. Mas há um limite. Eu falei sobre isso na aula passada. Há um limite de maldade que se requer uma justiça. Deus disse isso, né? Quando Deus prometeu a terra de Canaã ali para Abraão, Deus falou, Abraão, mas não vai dar para ser isso agora, vai ter que esperar 400 anos, tá bom, Abraão? Porque agora o pessoal lá de Canaã, os amorreus lá, o pessoal que mora lá em Canaã, não atingiram ainda o nível de maldade para eu lançar esse julgamento que é matar eles e tomar a terra deles. Mas daqui a 400 anos eles vão atingir. Lembra que Deus falou isso? Há um limite. Há um limite de maldade onde Deus fala, não, para esse limite de maldade, o julgamento é a morte. Para esse limite de maldade, o julgamento é perder suas terras e ser espalhado no mundo. É isso. Existe um nível, né? E Deus vai indo nesse nível. E é o que está acontecendo aqui. E Amós está falando, vocês chegaram nesse nível. E ele está falando com Israel, né? Mas, gente, ele vai começar falando a profecia sem falar Israel. Ele vai começar, ele chega lá no reino de Israel e ele vai falar, tem uma profecia para vocês de Deus. E ele começa a falar sobre o castigo das outras nações. Ele não fala sobre o castigo de Israel primeiro, ele fala sobre o castigo das outras nações. A nação de Israel é a última que ele fala. Ele fala antes sobre Judá e por último ele fala sobre Israel. Ele fala sobre um monte de nação. Fala sobre Amon, sobre Edom, sobre a Síria. Ele fala sobre um monte. Aí imagina o povo de Israel ouvindo isso, né? Aí o povo chega lá, o profeta, fala, gente, eu tenho uma mensagem para vocês. E tá lá o povo tudo reunido ouvindo o profeta fala, olha, a Síria vai ser destruída. E não sei o que, não sei o que. E imagina eles ouvindo isso. Nosso inimigo vai ser destruído. Aí diz, Edom vai ser destruído. E eles estavam gritando de alegria a cada palavra de destruição, né? E até chegar o momento deles, tá? Então a gente vai ver isso agora. Aí no versículo 2, eu até me empolguei agora, falei um pouquinho demais, né? Eu dei um spoiler aí, mas amém. Aí no versículo 2, né? Amós diz assim, né? Deus disse o seguinte, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Ele está dizendo, Deus não está aqui nesses bezerros de ouro. Vocês ficam indo para Betel adorar aqueles bezerros de ouro, vocês ficam indo para Dan adorar o bezerro de ouro, mas Deus está dizendo que ele está rugindo lá em Sião. É em Sião que ele está. E ele está nervoso. Porque vocês não estão indo lá.
Vocês não estão indo lá em Jerusalém adorar ele. Vocês estão indo adorar um bezerro de ouro aqui. E ele está rugindo lá, ele está nervoso. E ele vai fazer ouvir a voz dele lá de Jerusalém. Para vocês entenderem que ele está lá. Ele não está aqui, não. Olha só o que ele já chega falando. O profeta já está dizendo isso. Deus não está aqui nessa Betel aqui e nem lá em Dan, nesses bezerros de ouro, não. Deus está lá em Sião, lá em Jerusalém. A gente lembra que é Sião, né, gente? Sião é o nome de Jerusalém, tá? Sião e Jerusalém é a mesma coisa. Sião é o lugar onde Deus resolveu habitar ali, que é Jerusalém, é a mesma coisa. E ele tá falando, ó, Deus tá nervoso lá em Sião com vocês. E ele vai fazer vocês ouvirem a voz dele de lá, para vocês terem certeza que ele tá lá. E aqui diz que os pastores lamentarão e se secará o cume do Carmelo. E neste momento, a terra que era fértil vai virar um lugar de lamentação. As pessoas, né, que dependiam dessas terras vão lamentar quando isso acontecer. Toma cuidado, vai ser tarde demais. É isso que ele está dizendo. Aí no versículo 3, gente, ele começa a falar sobre outra nação. Aí imagina o povo de Israel ouvindo isso. Acho que ficaram tudo felizes, né? Aí eles chegam lá, ouvindo o profeta falar, e eis que o profeta vai falar agora sobre a Síria. Gente, eu acho que é tipo Copa do Mundo, era o gol final aqui para eles. Porque vocês lembram que a Síria fez com esse povo, né? A Síria oprimiu esse povo não sei quanto tempo, Hazael, Ben-Hadad, né? Vocês lembram o nível de tortura ali, né? Que a gente já falou, ao ponto do profeta Eliseu ter chorado, né? Tudo. E agora eles vão ouvir que vai vir um castigo para esse povo. Aí no versículo 3 diz assim, assim diz Deus, o profeta Amós fala. Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo. O que ele está querendo dizer aqui? Não é só um pecado, são vários. Não foi só uma, não foi só 2, não foram só 3. É muito pecado. É muito pecado que esse povo tem. E eu tenho que fazer alguma coisa. É isso que Deus está dizendo. É muito pecado que esse povo tem e chegou a hora do castigo. Eu preciso aplicar um castigo. É isso que Deus está dizendo. Eu não vou perdoar mais. Aqui ele está dizendo, eu não retirarei o castigo. Sabe o que ele está falando aqui? Sem misericórdia. Caramba. Sem misericórdia. É isso que ele está dizendo. Eu não vou retirar o castigo. Vamos agora entender um pouquinho. Isso quer dizer que eles não teriam salvação, né? Se arrependessem, né? Eu me arrependo, depois vou buscar a Deus, né? Porque ele vai falar isso sobre o povo dele também, sobre Israel e sobre Judá. Significa que se arrepender não tem salvação? Não é isso que Deus está falando. Tem salvação. Se eles se arrependerem, Deus vai trazer eles de volta. Tanto que Deus vai falar isso. Se eles se arrependerem, Deus traz eles de volta. Mas o castigo vai ser dado. O castigo vai ser dado. Há uma consequência. É isso que Deus está dizendo. Há uma consequência. Eu não posso tirar essa consequência. Vocês vão ter que experimentar a consequência. Vocês vão viver a consequência. Se vocês se arrependerem, depois de vocês viverem a consequência, eu trago vocês de volta. Eu sou com vocês. Vai dar tudo certo. Ou se vocês se arrependerem, eu sou com vocês até durante o castigo. Mas vocês vão sofrer o castigo. Tem que viver esse castigo. É isso que Deus está dizendo. Né? Às vezes a gente acha que Deus é misericordioso, que Deus é bom, né? Eu vi esses dias, Deus é amor, Deus é bom, né? Às vezes a gente acha que Deus é amor, Deus é bom, né? E Deus não castiga. Não, aqui Deus está dizendo, foram tantos pecados que eu não vou ter misericórdia. Eu vou castigar. E aqui ele não está falando de salvação, mas ele está falando de castigo. É necessário ter uma consequência. Foram tantos erros, a pessoa errou tanto, pecou tanto, que eu tenho que castigá-la. Sem misericórdia. É estranho, né, quando a gente pensa assim em Deus e falar sem misericórdia. Como assim Deus não tem misericórdia, né? Se Deus é misericórdia, né? Como assim? É tempo de graça, né? Tempo de misericórdia. Como assim? Como assim? Sim, gente. É aquilo, né?
nós respondemos pelo que a gente faz. Há uma consequência. Vou dar um exemplo, né? A pessoa vai e mata alguém. A pessoa vai se arrependeu, se converteu a Deus, tal. Mas, gente, ela vai ser presa. Ela tem que cumprir. Ela tem que ser presa, ela tem que cumprir a pena dela. Ela tem que pagar pelo que ela fez. E é o que Deus está dizendo aqui. Chegou a hora do castigo. Não tem como não ficar com castigo. Foram tantos pecados que é preciso castigá-los. E aqui ele começa a falar sobre o pecado que a Síria fez. Gente, Damasco era a capital da Síria, tá? Aqui ele fala, né, como Damasco. Eu vou ter que castigar por causa das transgressões, por causa dos pecados de Damasco. E Damasco era a capital da Síria, tá? Aquela Síria de Hazael lá. Então aqui diz o que é que eles fizeram, né? É claro que não foi só esse pecado, eles fizeram vários pecados. Mas Deus vai dar exemplo de um pecado. E olha o exemplo de pecado que Deus dá. Deus fala assim: eles torturaram o povo de Gileade. Lembra lá daquelas terras lá do outro lado que eles pegaram, o rei da Síria lá pegou? Então, eles torturaram aquele povo lá. Sabe como que eles torturaram aquele povo lá? Eles deitavam o povo no chão e ficavam passando com rodas com ponta de ferro em cima das pessoas. E Deus está dizendo, eles fizeram isso. Isso é um dos pecados que eles fizeram. Mas não tem só esse não, tem mais pecados ainda. E eu preciso castigá-los. Eles precisam pagar por isso, né? Então aqui no versículo 4 diz: por isso porei fogo à casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Tacar, fala a palavra fogo, né? Claro que aqui Deus está falando no sentido de fogo consumidor, né? De destruição, de julgamento, de juízo. Eu vou mandar um juízo sobre eles, né? Mas a palavra fogo era algo assustador nessa época, né? Imagina, eles não tinham água como a gente tem hoje, encanada, gente. Era difícil achar água, era poço. Imagina pegar fogo. Não era água fácil, né? Imagina uma cidade inteira pegar fogo. Não era como hoje tem extintor de incêndio, né? Tem um monte de água para jogar. Não, não tinha. Né? Imagina, correr até o poço, a cidade já foi toda destruída. Nessa época, as casas eram muito juntas uma da outra, né? Alguns eram mais uns barracos, né? Era mais de madeira, tal, de palha, coisas assim. Então, imagina, ia pegar fogo rapidinho. Era algo muito terrível, muito temível pelos povos, o fogo, tá? Então, tanto que você vê, uma das estratégias de invasão, né, durante os nossos estudos, era o fogo. Quando uma nação invadia a outra nação, às vezes ela tacava fogo na cidade, lembra? Por quê? Porque, gente, o fogo é muito rápido. Não tinha como, nessa época, não tinha como você apagar o fogo. Como você vai apagar um fogo que está indo adoidado, né? Não tinha água para isso, não tinha estrutura. Era mais fácil você fugir. Aí as pessoas fugiam e deixavam a cidade, né? Era muito mais fácil. E era uma estratégia da época. Então, no versículo 5, Deus continua falando sobre a Síria, tá? Síria de Hazael, com S, Síria. Então, a gente lembra que aqui a Síria ainda estava surgindo. A Síria não era a potência ainda que vai ser, tá? Ela estava começando a surgir aí. Aí no versículo 5 diz: quebrarei o ferrolho de Damasco. O que é ferrolho? Né? É o portão, né? É os trincos da cidade. Eles se gabavam muito, eles se achavam impenetráveis. Né, as muralhas, o portão da cidade, devia ser um portão, gente, um ferro enorme, devia ser aquela coisa, né, exuberante. Mas Deus está falando, eu vou quebrar esse portão, eu vou entrar derrubando o portão. Sabe aquela coisa de você dar um chute e quebrar a porta? É nesse sentido que Deus está falando. Eu vou entrar chutando a porta e entrando, eu vou chegar chutando a porta e entrando, e eu vou exterminar o morador de Biqueat Avim e aquele que tem o cetro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Aqui, né, ele está falando sobre duas cidades, né? Há alguns ainda comentários assim sobre essas cidades, mas são duas cidades ali da Síria importantes, né? Eram importantes essas cidades. E aqui, quando ele fala de cetro, é que ele vai tirar a autoridade da Síria. Ele está falando, a Síria não vai ter mais o poder que ela tem. E realmente, gente, isso vai acontecer. A Assíria vai tirar o poder da Síria. A Assíria com A. A Assíria vai tomar o poder da Síria.
E, gente, o que Deus está dizendo aqui, a Assíria vai fazer. A Assíria vai pegar o povo de Damasco e vai levar cativo para Kir. E isso a gente vai ver, vai estudar daqui a pouquinho, no segundo livro de Reis, lá no capítulo 16. Vai falar sobre isso, gente. Lá no reinado de Peca. A gente já está chegando ali no reinado de Peca, lá no Reino Norte. E vai acontecer isso. A Assíria vai invadir a Síria, vai tomar Damasco ali, vai levar o povo ali de Damasco cativo para Kir. E a Bíblia diz que isso acontece realmente. E eles não voltam mais. Aí não... Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui que meu Meet ficou ruim. Ah, voltou. Esse celular fica mexendo sozinho, mas voltou. Então, gente... Eu até perdi onde eu tava. Então, aqui está dizendo que a autoridade da Síria vai sumir. E realmente, gente, vai sumir. A gente não vai ouvir mais falar da Síria com a autoridade que a gente ouviu até agora, tá? Agora vai surgir uma nova nação poderosa, que vai virar um império, que é a Assíria, tá? Então, isso vai se cumprir sobre a Assíria. A Assíria vai tomar Damasco e vai levar o povo cativo para aqui, tá? Então, lá no segundo livro de Reis, capítulo 16, lá no versículo 8, a gente vai ver isso acontecer daqui a pouquinho. Aí no versículo 6, né, ele agora vai falar sobre outro reino. Imagina o povo de Israel ouvindo isso, gente. Amós está lá, o povo de Israel profetizando isso. E eles, Assíria, vão se dar mal, bem feito, né? E eles estavam super felizes, porque tá falando dos inimigos deles, né? Então eles deviam estar ali em euforia ouvindo isso. Agora vai falar sobre outro inimigo de Israel. Vai falar sobre a Filístia, os filisteus. Os filisteus, eles ficavam perturbando ali o Reino Norte, né? O Reino Sul não era tão perturbado, mas o Reino Norte era mais, porque o Reino Norte teve mais problema, né, gente? Com Deus ali do que o Reino Sul, né? Então, o Reino Norte, ele era muito perturbado pelas outras nações, né? Então, agora, Deus vai falar sobre o julgamento da Filístia, dos filisteus. Então, Deus diz assim: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Então aqui Deus está falando a mesma coisa. Não é só por um pecado, não. Foram tantos pecados de Gaza que eu tenho que castigar. Não tem como eu não dar castigo para eles. Eu preciso. Tem que haver uma consequência. E aqui ele diz um fato para a gente, que em um determinado momento da história, os filisteus entraram no Reino Norte, em algum momento ali, entraram ali no Reino Norte, né? No Reino Sul, Reino Norte. Não só no Reino Norte, entraram no Reino Sul também, eu tenho aqui anotado, foi no Reino Sul também, porque Jeorão foi no Reino Sul, Jorão é do Reino Norte. Eles entraram lá no Reino Sul, né? A gente lembra. E, gente, vocês lembram que no reinado de Jeorão, a gente estudou isso. Deixa eu tentar lembrar de quem filho Jeorão é filho. Gente, é tanto nome que a gente já viu. Deixa eu ver na minha tabelinha. Aqui, lembrei. Lembrei não, olhei aqui na minha tabelinha. A gente lembra que Josafá, né? Josafá teve um filho chamado Jeorão. E Jeorão se casou com a filha de Jezabel. Lembra, Atalia? Então, nessa época, quando Jeorão casou com a Atalia, a filha de Jezabel, a gente lembra que ele não seguiu os caminhos de Josafá. Então Deus entregou ele para os seus inimigos e permitiu que a Filístia e que os árabes, lembra, invadissem a terra de Judá. Quando eles invadiram a terra de Judá, a gente lembra que os filisteus, eles levaram prisioneiros, né? Eles levaram as mulheres de Jeorão, levaram os filhos de Jeorão, os filhos dele até morreram, lembra? Só sobrou um filho vivo, que foi Acasias. Então, eles fizeram isso. E é sobre isso que ele está falando aqui. Porque eles levaram alguns prisioneiros nessa época. E o que eles fizeram com esses prisioneiros que eles levaram nessa época? Eles entregaram esses prisioneiros para Edom. Por que eles entregaram esses prisioneiros para Edom? Na época de Josafá, a gente viu, Edom era sujeita a Judá. Lembra que teve até uma guerra que foi, se eu não me engano, foi Jorão, Josafá e o rei de Edom guerrear, acho que contra Amon, Moabe, contra uma dessas duas nações.
Eles foram lá guerrear? Então, Edom, ele era sujeito a Josafá. Ele pagava tributo para Josafá. Houve um tempo na história de Edom que Edom não tinha nem rei. Era Josafá que colocava um rei lá dentro para fiscalizar Edom. Tá? Então, Edom ficou sujeito um tempo a Judá. Né? Ficou um tempo debaixo do jugo ali de Judá. E na época de Jeorão, a gente lembra que houve uma guerra ali, né? Eu até anotei aqui, ó, a gente estudou isso em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 10. No segundo livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 10, fala que na época de Jeorão, filho de Josafá, né, que casou com a filha de Jezabel, Atalia, e ele começou a adorar Baal, começou a desandar ali o reino, diz que nessa época, Edom começou a lutar por sua liberdade. E ele conseguiu. Edom se viu livre de Judá. Então, vocês estão conseguindo ver? Havia um ódio muito grande por parte de Edom com relação a Judá. Muito grande. Porque Edom foi sujeito a Judá. E agora Edom se libertou de Judá. Aí o que os filisteus fizeram? É isso que Deus está dizendo no versículo 6. Os filisteus, sabendo disso, que Edom era sujeito a Judá e se libertou de Judá, e que havia essa rixa, esse ódio, né, de Edom com relação a Judá, os filisteus conseguem invadir a terra de Judá, pegam prisioneiros da terra de Judá e vendem para Edom. Vendem as pessoas lá para Edom torturar. Entendeu? Foi isso que aconteceu. E é isso que Deus está dizendo aqui. Eu não vou deixar sem castigo. Porque vocês sabiam que eles iam torturar. Vocês sabiam que Edom odiava Judá. O que aconteceu? E vocês venderam, vocês entregaram os prisioneiros para Edom. Não vou perdoar, não vai ficar sem castigo. E não é só por isso, tem vários pecados, mas esse é um dos que eu tô castigando, né? É isso que Deus diz. Aí no versículo 7, Deus diz o que vai fazer. Aí Deus diz assim: por isso, por causa disso, né, desses pecados todos e esse que eu dei exemplo, eu vou pôr fogo ao muro de Gaza e eu vou consumir os palácios de vocês aí em Gaza. Aí no versículo 8, Deus diz que não é só Gaza. A gente lembra que existiam 5 cidades filisteias, né, importantes. Será que eu lembro de cabeça? Gaza, Asdod, Ascalon, Ecrom e Gate, né? Ai, lembrei, e Gate. Essas 5, né? Mas Gate já havia sido conquistado por Uzias, a gente lembra, né? Então sobrou 4. E Deus tá falando, não vai ficar sem vingança não, sem castigo não. Eu vou castigar, e não é só Gaza. Eu vou castigar todas as cidades da Filístia, todos os filisteus. Eu vou castigar também Ascalon, eu vou castigar também Ecrom, vou castigar também Asdod, vou castigar também Gaza, né, que a gente acabou de ver, vou castigar todas. Então aqui no versículo 8 diz, né, que exterminarei o morador de Asdod, né? Oi, Francisco, boa noite. Exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Ascalon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Aqui, mais uma vez, ele está falando sobre autoridade. Ele vai tirar a autoridade da Filístia, o poder da Filístia, ele vai tirar. Assim como ele falou da Síria, que a gente vai ver o cumprimento ali na Assíria, né? Ele vai tirar aqui também. Eu coloquei algumas anotações aqui bem interessantes, tá? Isso daqui foi cumprido sobre a Filístia parcialmente pela Assíria, tá? A Assíria, ela vai dominar a Filístia, realmente vai ser um império, né? Eu falei, a Assíria, ela vai ser um império porque ela vai dominar muitas nações, né? Então, a diferença, porque a Síria só com S, não era um império, né? Ela não tinha tantas nações subjugadas. Mas quando se tem muitas nações subjugadas, se torna um império. Você manda em muitas nações, né? Você domina muitas nações. Então, se torna um império. Já não é mais só uma coisa pequena, é um império grande. E é o que vai acontecer com a Assíria. E um dos lugares que a Assíria vai dominar é a Filístia. Então, isso foi parcialmente cumprido pela Assíria, que a gente já está começando a descobrir aí a Assíria, né? E uma outra informação importante que eu coloquei aqui, que isso vai ser completamente cumprido, né? Mais para frente ali, um período um pouquinho antes de Cristo ali, pertinho da chegada de Cristo, 100 e poucos anos ali antes de Cristo, com os macabeus, tá? Então, os macabeus vão cumprir isso daqui ali um pouco antes de Cristo, tá? Eu fiz uma anotação aqui interessante, gente.
de um estudo, tá? Eu vou ler aqui do jeito que está escrito lá no estudo. Diz assim: apesar dos filisteus terem sido extintos, o imperador romano Adriano chamou a terra de Israel de Filístia, tá? Então, o que que acontece? Eles vão ser extintos pelos macabeus, tá? Então, ali 100 e poucos anos antes de Cristo, né? A gente vai ver esse tempinho aí, que há uma diferença ali, né? A gente termina o Antigo Testamento ali no Império da Babilônia e começa o Novo Testamento no Império Romano, né? E a Bíblia não explica esse pulo pra gente, né? São os 400 anos ali que tá em branco, né? Não fala. E a gente vai falar sobre esses 400 anos quando a gente for estudar, né? E nesses 400 anos tem essa história dos macabeus, tá? Antes de Cristo, tá uns 100 e pouco ali antes de Cristo, tá? E eles conquistam ali a Filístia e destroem, eles são extintos pelos macabeus. Aí o que que acontece? Mais pra frente, o imperador Adriano, imperador romano, já no tempo ali do Império Romano, ele conquista esse lugar que antes existiam os filisteus e já não existem mais, eles foram extintos. E ele conquista esse lugar. E por raiva aos judeus, ele não gostava dos judeus, aqui diz, né? Por rixa, né? Por briga, ele decidiu colocar o nome de lugar de Filístia, só para azucrinar. Não existia mais filisteus ali, eles foram extintos. Mas para azucrinar os judeus, como ele havia essa rixa entre os filisteus e os judeus, ele decidiu colocar o nome de Filístia, que é o mesmo que Palestina, tá, gente? Então, aqui diz isso nesse estudo, ó. Interessante, né? Apesar dos filisteus terem sido extintos, o imperador romano, chamado Adriano, ele chamou aquela terra de Filístia, ou de Palestina, para refletir a sua extrema antipatia pelos judeus. Acredita-se que ele escolheu o nome por causa da longa luta que houve entre Israel e os filisteus, como forma de transmitir um nome mais odioso ainda para os judeus, tá? Então eu achei isso interessante, tá? Eu estava estudando, aí eu vi isso, achei interessante, anotei para falar para vocês. Então agora a gente volta para o estudo de hoje. Amós capítulo 1, versículo 9, diz assim: assim diz o Senhor. Agora a gente vai falar sobre outra nação, tá? Então a gente já falou sobre o julgamento de Deus, o castigo de Deus, vindo ali sobre a Síria, né? E vindo ali sobre a Filístia. Agora a gente vai ver o julgamento de Deus sobre Tiro, tá? Então aqui diz no versículo 9 que Deus também vai lançar um castigo sobre Tiro, porque são muitos pecados, né? E qual é o castigo de Tiro? Um dos castigos de Tiro, porque foram muitos. Ele diz: vocês também entregaram Edom, vocês também entregaram prisioneiros para Edom. Vocês foram lá, pegaram o povo, né, de Israel, de Judá, do reino norte, do reino sul, e levaram lá para Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Que aliança é essa? Vamos lembrar? Lá no reino de Salomão, lembra quando Salomão foi construir o templo de Deus? Ele fez aliança com Tiro. Tiro era assim com Salomão. Lembra? Eles eram assim, lado a lado, amigões, né? Tiro ofereceu serviço para ajudar Salomão. Então, eles eram assim e fizeram aliança. Tanto é que eles fizeram aliança, que a gente lembra que Salomão deu uma parte ali que Tiro não aceitou. Mas Salomão tinha dado uma parte do reino, uma terra ali do reino, para Tiro, né? Mas Tiro depois não quis. E ele acabou pagando em dinheiro. Mas havia uma aliança entre eles. Eles eram muito amigos, tá? E é sobre isso que Deus está falando aqui. Vocês se esqueceram da aliança que fizeram com Salomão. A gente lembra que Tiro ia lá pegar as madeiras para construir o templo. Ele deu os pedreiros para construir o templo. Tiro ajudou Salomão. E agora Deus está falando: vocês se esqueceram da aliança que vocês fizeram. Vocês eram irmãos. Vocês eram amigos. E você pegou o seu amigo, né? E levou para Edom, que você sabe que Edom odeia o povo de Judá, o povo judeu, porque já foi subjugado, né, por eles. E é isso que Deus está dizendo aqui, tá? Aí no versículo 10, diz então Deus o que vai fazer. Ele fala assim: por isso, por causa disso, do pecado de vocês, né, de todos os pecados que eu estou castigando, eu vou pôr fogo no muro de Tiro. E esse fogo vai fazer com que todos os palácios da cidade sejam consumidos, né? Ou seja, eu vou entrar com julgamento aí realmente
fogo consumidor de justiça e vai destruir tudo, tá? Eu anotei aqui também, quando que isso se cumpre, tá? Os assírios, eles cumprem parcialmente isso. Por quê? Eles não destroem Tiro, mas eles subjugam, tá? Então, Tiro vai pagar tributos para a Síria. A gente começa a ver como a Síria é uma potência, né? Vai sendo uma potência, né? A gente está começando a ver ela crescer agora na história, né? Eu falei que ela começou a surgir agora no reinado de Jeroboão e Azarias, né? Então, a Síria começa a surgir. Daqui a pouquinho já vai acontecer isso daí, esse julgamento da Síria aí, ela começa a virar um império, né? Então ela vai realmente tomar Tiro ali e vai subjugar Tiro, mas não vai ser exterminado, não vai ser destruído Tiro. Mais pra frente, né? Quem é que toma da Síria Tiro? Porque Tiro não foi destruída, então Tiro ainda continua ali. Quem é que toma? Nabucodonosor. Então, quando a gente for estudar ali o Império Babilônico, né? Quando eles chegarem e destruírem ali os caldeus junto com os persas, né? Eles chegarem e destruírem o Império da Assíria, né? E se tornar um novo império, eles vão tomar Tiro. Mas não vão destruir também, eles vão tomar a cidade, tá? Aí, então, diz que mais pra frente, no Império Grego, que a gente vai estudar isso, tá? Porque há essa mudança de Império Grego, depois do Império Grego é que vem o Império Romano, tá? A gente vai estudar isso quando for falar sobre os 400 anos lá de silêncio da Bíblia. Lá na época do Império Grego, né? Tanto que na época de Paulo, você vê que Paulo falava grego, né? Grego é como se fosse o inglês hoje, entendeu? Inglês, mandarim, sei lá, uma língua importante hoje. Era lá naquela época muito, muito importante, porque era o império que tinha acabado de sair, muita gente falava grego e tal, né? E Alexandre o Grande, né? Ele vai e toma também Tiro ali na época do Império Grego, tá? E mais para frente ela é destruída. Tiro é destruída realmente. Quando? Gente, 1291 anos depois de Cristo, tá? Aí eu até anotei aqui, ela vai ser destruída 1291 anos depois de Cristo por um povo, por uma nação chamada de Sarracenos, tá? Aí esses Sarracenos, no ano de 1291 depois de Cristo, eles destroem toda essa cidade. Aí realmente não tem mais Tiro, tá? Então se cumpre muito tempo depois, né? Agora a gente vai falar sobre o castigo de Edom. Aí, imagina o povo de Israel ouvindo tudo isso, né, gente? Vamos lembrar qual é o contexto aqui que está acontecendo. Amós chegou lá em Samaria, né? O povo lá adorando bezerro de ouro. Ele começa falando, meio anunciando que Deus está rugindo lá de Sião, que a voz de Deus vai ser ouvida desde Jerusalém, e o povo já fica meio, meu Deus, já vai falar do bezerro de ouro, né? Já vai falar que a gente está adorando errado, né? E aí ele começa a falar das outras nações, e eu acho que eles ficam super empolgados, gente. Imagina, vamos imaginar a cena, né? Eu acho que ele deve, isso mesmo, né? Fica todo mundo em euforia, eles merecem, eles vão morrer, né? E eles ficavam ouvindo dessa forma, imagino eu imagino que seja assim. Aí no versículo 11, ele vai falar agora sobre Edom. Aí então diz assim, Edom também eu vou castigar por tantos pecados. Gente, eu tô lendo do meu jeito, viu? Edom, Deus diz, né? Edom também eu vou castigar. Eu vou castigar por tantos pecados que já cometeu, né? Não dá pra ficar sem castigo os pecados deles. Aí ele vai dar exemplo aqui, Deus vai dar exemplo de um pecado. Ele diz, porque perseguiu o seu irmão à espada e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Uau! Deus vem vindo falando desde o tempo lá de Esaú, gente. Uau! Ele está falando o quê? Que ele vai castigar Edom porque a ira de Edom, a ira que um dia houve sobre Esaú, lembra que Esaú ficou irado porque Jacó roubou a benção dele? Lembra? Então, aqui está dizendo isso. Deus está falando que a ira dele, na verdade, virou eterna. A ira de Esaú, em vez de parar ali, acabou virando uma coisa eterna, ao ponto de ali no deserto o povo de Israel querer passar pelas terras de Edom, Edom não ter deixado, lembra? Edom não deixou. E Edom falou, se passar por aqui a gente mata vocês. E começou a virar uma ira ali, uma rixa entre eles, né? E virou eterna. E é isso que Deus está falando. Não acabou nunca.
Então diz, e conservou a sua indignação para sempre. Está dizendo que de graça Edom sempre ficou indignado com Israel. Eu acredito, pelo que a gente lê na história, que não foi Israel, o reino norte e o reino sul, que ia para cima de Edom querendo tomar Edom cativo. Não, a gente percebe que Edom começava as guerras. E o reino de Israel, o reino norte e o reino sul, se defendiam. Aí eu acho que com o passar do tempo, essa rixa toda, ele vindo e brigando, sempre brigando Edom, eles foram e tomaram cativo eles, né? Subjugaram mesmo para parar de ter tanta guerra ali. Eu acredito nisso. Porque a gente não observa, né, o povo de Israel indo para Edom. O povo de Israel, eles não iam tanto para Edom, Amon e Moabe. Até porque Deus havia falado, né? No início, Deus havia abençoado os três, né? A gente lembra. Tanto que quando eles passaram pelas terras de Edom, de Moabe, de Amon, Deus falou, não faça nada com eles, porque eu abençoei eles e dei essas terras para Ló e para Esaú. Então no começo não tinha problema, mas eles começaram a ser ruins com Israel, né? Eles começaram de graça a ter uma raiva. Então realmente houve uma resposta da parte de Israel também, né? Eu acredito nisso. E é isso que Deus está falando aqui, hein? Vocês sempre tiveram de graça um problema com Israel. Vocês sempre tiveram uma indignação, né? Vocês conservaram a indignação para sempre, né? Então, a indignação vinda lá de Esaú, vocês conservaram para sempre. É a mesma indignação passada, não existe um motivo mais, né? Vocês ficam conservando uma raiva que já não tá mais, não tem nem mais fundamento, né? Ficar conservando o negócio de 1900 bolinha. E é isso que Deus está falando. É sem motivo, vocês estão sem motivo. E aqui diz, então, e vocês sem motivo perseguiram a espada, irmão. Vocês veem que, na verdade, a perseguição começou por parte de Edom, não foi por parte de Judá, não foi por parte de Israel, né? A impressão que eu tenho é que Edom começou a matar. Edom foi atrás de matar os irmãos, né? E aqui diz, e aniquilou as suas misericórdias. Vocês não tiveram compaixão deles. Vocês não tiveram misericórdia. E a gente vai ver mais pra frente que é isso mesmo. Edom tem uma coisa, um ódio por Judá ali, pelo Reino Norte, extraordinário. Mais para frente, quando a Babilônia tomar ali o reino de Judá, né, Nabucodonosor entrar ali e tomar o reino de Judá, a gente vai ver que Edom vai ajudar. Edom vai entrar e vai ajudar o Nabucodonosor ali. E não só isso, Edom também vai envergonhar os judeus. Edom, ele vai fazer eles ficarem nus, envergonhando eles ali, né, fazendo eles correrem ali nus. E para ver o nível de maldade de Edom, né? E Deus está falando, não vou deixar sem julgamento. Eu vou julgar sim Edom, eu vou aplicar um castigo a vocês por causa das transgressões de vocês. Aí no versículo 12, então, ele começa a dizer sobre esses castigos. Deus diz, eu vou colocar fogo em Temã, né? E ele consumirá os palácios de Bozra. Nome difícil de falar. Temã é o nome de uma cidade, da capital, né? É o nome da capital de Edom. E é o nome do filho de Esaú, né? A gente lembra lá na genealogia que a gente estudou. Acho que foi Gênesis, capítulo 10, não lembro. Acho que não, né? Esaú é bem mais pra frente. Acho que a genealogia 10, eu acho que é aquela do mundo. É bem mais pra frente. Acho que é 30 e pouco. Então lá a gente lembra que na genealogia de Esaú, a gente fala sobre Temã, né? Temã é um filho de Esaú, né? Se eu não me engano, no livro de Jó, tem um temanita, né? Se eu não me engano, tem um temanita. Que a gente até falou, eu até falei sobre isso, que eu acho que Jó era de Edom. Eu acho que Jó era um edomita. Jó não era israelita. A gente até falou sobre isso, né? Pela história ali que a gente lê, parece que ele era edomita. Aí então aqui, né, diz que a cidade de Temã era ali a capital de Edom. E Deus vai destruir. Fala, não, eu vou pôr fogo em Temã e eu vou consumir os palácios, né? Todos os palácios aí das cidades mais importantes eu vou destruir, né? Gente, isso se cumpre. Quando isso se cumpre? No tempo de Malaquias, tá? No tempo de Malaquias, isso se cumpre, tá? Ali no livro de Malaquias, no capítulo 1, eu anotei aqui no versículo 3, a gente vê o cumprimento disso, tá? Malaquias diz que a terra de Edom era só desolação no tempo dele, tá? Mais pra frente, ó, um século depois, bem mais pra frente, eu anotei aqui, a terra de Edom ela foi tomada por uma tribo chamada Nabateus. Nossa, nome difícil falar. Nabateus. É uma tribo árabe, tá? Aí um século depois ela vai ser tomada por eles. Mais pra frente, os Nabateus eles vão reconstruir essa cidade de Edom
E hoje, essa cidade de Edom, ela é chamada de Petra, tá? Então, é uma cidade turística chamada de Petra, né? E hoje ela fica lá na Jordânia moderna, tá? Então, a cidade de Petra é onde era ali Edom. Agora a gente vai ali para o castigo de Amon. Já estamos terminando, glória a Deus. São só 15 versículos, né? A gente termina hoje em Amon. No versículo 13, então diz, né? Deus continua falando sobre os castigos. E Deus diz, eu também vou castigar Amon. Também vou castigar Amon porque foram muitos pecados. Quem é Amon? Amon é descendente de Ló, a gente lembra, né? Amon é descendente de Ló. Edom é irmão de Israel, né? Israel é irmão gêmeo, a gente lembra já qual era irmão gêmeo de Esaú, né? E Amon é filho de Ló, descendente de Ló. E olha a maldade que eles fizeram, gente. Aqui diz no versículo 13 que Deus vai castigar sim Amon, porque foram muitos pecados. E aqui Deus dá um exemplo de um dos pecados de Amon. Diz que eles cortaram as barrigas das mulheres grávidas. Tudo isso porque eles queriam expandir o território deles. Caramba! Amon, ela fazia divisa ali, né, com a terra de Israel. A gente lembra, né? Ali daquele lado leste, né? Daquele lado leste ali tinha as fronteiras ali, né? A gente lembra que tinha ali o Ruben, né? Ruben ficava lá embaixo. E fazia fronteira ali com Amon, tudo as terras. O que Amon fez? Amon quis expandir as terras dele. Aí, para expandir as terras dele, eles cortavam as barrigas das mulheres grávidas para que não tivessem descendência. Para que, perdendo a descendência, não houvesse quem morar ali. Por quê? Porque o povo de Israel morava separado por tribo. Então, se não houvesse mais rubenitas, os amonitas pensaram, então eu vou para a terra de Ruben. Aí eles começaram a cortar as barrigas das mulheres grávidas para elas não terem descendência, para uma hora não ter mais ninguém morando ali e eles começarem a expandir o território deles. É isso que está dizendo aqui. Eles queriam expandir Amon, expandir a terra deles, e para expandir eles iam fazer isso, porque cada tribo tinha o seu local, né? Então, os gaditas moravam lá na terra dada a Gade. Então, o intuito deles era matar, não deixar mais descendência e ir se apossando da terra deles e invadindo a terra de Israel. E Deus fala, não, eu vou castigar eles. E esse é um dos pecados que eu vou castigar. Eles fizeram isso com o povo de Israel. E tudo isso para aumentar as fronteiras da terra deles, para pegar a terra que eu dei para o meu povo, né? Então, no versículo 14, Deus diz que vai colocar fogo ao muro de Rabá, né? E ele vai consumir os seus palácios, né? Aqui também, Rabá deve ser também ali a capital de Amon, né? Então, Deus vai vir com fogo, com destruição ali sobre a capital, sobre todo o reino de Amon, né? E vai consumir todos os palácios ali de Amon, né? Com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. Deus vai vir nervoso. E a gente fala assim, caramba, mas Deus não falou desse jeito quando foi da Síria, né? E a Síria fez isso também, né? E, Deus não falou, eu vou vir com um alarido no dia da batalha, eu vou vir com tempestade no dia da tormenta, né? Deus exige mais. A gente vai observar isso na Bíblia. Deus exige mais dos que eram dele, dos que tinham uma relação com ele, dos que eram próximos de Abraão. Deus exige mais. Deus exige mais de Amon, porque era descendente de Ló. Deus exige mais de Moabe, porque era descendente de Ló. Deus exige mais de Edom, porque era descendente de Isaac. Deus exige mais de Judá. A gente vai ver, quando chegar ali no reino de Judá, Deus vai exigir pra caramba. Quando chegar no reino de Israel, Deus chega com julgamento, caramba. Porque assim, Israel tá ouvindo todo esse julgamento e tá super feliz. Quando chegar no julgamento de Israel, gente, é um julgamento nervoso que vem para Israel. Vem um julgamento feio para Israel, que é bem pior do que todos esses. E por quê? Né? Porque Deus cobra mais. Deus cobra mais dos dele, né? Dos que tinham conhecimento, principalmente de Judá e de Israel. Deus vai cobrar muito mais, porque eles tinham conhecimento da lei. Eles tinham conhecimento ali, né, da verdade. E Deus vai cobrar mais por isso. Os outros, é engraçado que a gente vem vindo... agora que a gente já está terminando o primeiro capítulo, a gente vem estudando o livro de Amós. Quando a gente estuda o livro de Amós, Deus deixa muito claro, eu julgo de forma severa os que não são meus, porque ele está julgando nações que não são dele. E Deus fala, não, eu julgo, eu não deixo abatido porque não são meus, eu não vou julgar.
Eu julgo de forma severa, de forma justa os que não são meus. Mas eu também julgo os que são meus. Uau! E Deus vai chegar falando isso para Judá e para Israel. Porque a impressão que dá é que Deus vai passar pano porque Judá e Israel foram os escolhidos, né? Deus fala, não. Eu julgo de forma severa os que não são meus, mas eu também julgo de forma severa os que são meus. Então, eu não vou passar pano para vocês não, Judá e Israel. E Deus vai falar isso, gente. Aí no versículo 14 diz isso, que Deus vai vir com alarido de batalha, com tempestade no dia dessa tormenta, né? Porque Deus vai vir com raiva, porque esse povo fez isso para tomar a terra que Deus deu para Israel, sendo que Deus permitiu que eles ficassem com a terra deles. Lembra? Quando Moisés passava ali com o povo de Israel, Deus falou para Moisés, né? Não mexam com a mão, deixa a mão quieto, porque eu decidi dar essa terra para Ló de presente. Então deixem ele, não mexe com a terrinha deles não, porque eu dei aquela terra para eles. E eles não satisfeitos queriam tomar a terra que Deus deu para Israel. E Deus ficou muito irado, né? Aí no versículo 15, então, diz assim: e o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Gente, para a gente ter uma ideia do nível da maldade dos amonitas, teve uma história que a gente já leu lá na época de Saul. Lembra que quando Saul era rei, os amonitas invadiram Jabes de Gileade e Jabes de Gileade ficou com medo dos amonitas e falou, não, a gente faz um acordo com vocês, não mata a gente não, a gente te serve. E eles falaram, a gente só vai deixar vocês vivos se vocês arrancarem um olho. Arranca um olho e a gente faz. Todo mundo tem que arrancar um olho. Lembra disso? Olha o nível da maldade dos amonitas. Era esse. Então, olha os pecados que eles já vinham, né, cometendo, né? Eu anotei aqui, ó, a gente não sabe quando que isso se cumpre sobre os amonitas, gente. A gente não sabe se é no tempo da Síria, no tempo da Babilônia, tá? Então, a Bíblia não diz, assim, certamente. Pelo estudo que eu fiz, eu não achei, né? Mas ao longo da história, vai que a gente observa alguma coisa aí na Bíblia que eu deixei passar e não percebi, e a gente vai vendo se cumpriu isso na Bíblia. Mas hoje, esse tempo que eu fiquei estudando, eu não achei, não consegui localizar na Bíblia nada assim que tenha mostrado essa completa destruição de Amon, tá? Então eu sei que mais pra frente, né, a Síria toma, assim, a Babilônia toma, assim, né, mas assim, essa completa destruição, né, eu não consegui, mas aí mais pra frente a gente vai vendo, tá bom? Amém, com a graça de Deus. Amanhã então, né, amanhã é sexta-feira, amanhã a gente vai falar sobre Amós 2, tá bom? Então amanhã a gente vai estudar Amós 2 com a graça de Deus, gente, que extraordinário. E esse livro de Amós, uau! Quando chega ali em Israel, Deus vem, parece que vai ser brando, né? E para Israel a pegada é muito mais forte, muito pior, né? E Deus vem falando sobre o dia do Senhor. A gente vai ver sobre isso. É muito interessante esse livro aqui. E Deus vem falando sobre o dia do Senhor. Toma cuidado, que no dia do meu julgamento o negócio vai ser fogo, né? Então, amém, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira aula do livro de Amós, viu? Amanhã a gente vai estudar Amós capítulo 2 e eu tô empolgada pra gente terminar esse livro aí, depois começar Oséias aí, com a graça de Deus, amém, tá bom? Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. E tomara que a Ana Cláudia tenha gostado, né? A Tatiane, que foi a primeira aula das duas, amém. Deus abençoe, viu? Vou perguntar já no Meet se alguém tem alguma dúvida. Eu vou só me despedir do Facebook e do... Pera rapidinho, Duda. Duda fez uma pergunta aqui. Gente, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá? Vou falar aqui com o pessoal do Meet. Vou desconectar aí o Facebook e o Instagram. Até amanhã, com a graça de Deus aí. Amém. Gente, deixa eu só desconectar aqui. Eu já